Era madrugada em Campos Verdes. A mansão Montenegro, com seus jardins impecáveis e a piscina iluminada, parecia um sonho. Mas quem passasse perto naquele instante não ouviria risos ou festa. Ouviria silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia esconder algo. Lá dentro, Renato Montenegro encarava a noite como se fosse um inimigo. Já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta de onde está vendo esse vídeo. Viúvo há menos de um ano, Renato ainda não se acostumara à ausência de Luciana. Mas o que mais lhe dilacerava era ver seus filhos gêmeos, Arthur e Lucas, acordando todas as noites no mesmo horário, 3h15 da manhã, sempre em pânico. Sempre dizendo a mesma frase: "A senhora escura veio de novo, papai." Ele tentava não tremer ao ouvir. Naquela noite, os dois meninos estavam encolhidos sob a mesa do quarto, os olhos arregalados, os lábios trêmulos. Arthur segurava forte o braço do irmão. Lucas balançava o corpo de um lado para o outro. "Ela vai levar a gente também", sussurrava. Renato ajoelhou, estendeu os braços, mas eles não se moveram. "É só um pesadelo, meus amores", disse, tentando parecer calmo, mas nem ele acreditava nisso. Já não era mais sobre pesadelos. Era um padrão, um chamado que parecia vir de algum lugar que ele não compreendia. Mesmo com psicólogos, neurologistas e todo o recurso que o dinheiro podia pagar, a rotina noturna era um looping de medo e desespero. E naquele instante, naquela sala escura, ele se deu conta. Estava perdendo o controle. Renato se lembrou da última noite tranquila com Luciana. Foi naquela mesma sala, com os meninos dormindo no colo dela, enquanto ela cantava uma música de ninar que ele já havia esquecido. Agora, o relógio marcava 3h16. A luz do abajur tremeluciu, e um sussurro ecoou, mas não havia ninguém por perto. Ele segurou os filhos e ficou acordado até o sol nascer. A primeira luz da manhã iluminava a mansão como se nada tivesse acontecido. Mas quem morava ali sabia. Algo acontecia, todas as noites. Renato olhou para os filhos dormindo, ainda com os rostos marcados pelo choro, e sentiu um aperto no peito. Ele precisava fazer algo, porque aquela casa, perfeita por fora, estava se despedaçando por dentro. Na noite seguinte, o relógio ainda marcava 3h12 quando Renato se sentou na beirada da cama dos filhos. Ele já previa o momento. E, como um roteiro repetido, Arthur e Lucas começaram a se revirar, gemer, até que despertaram aos gritos. "Ela tá aqui de novo", berrou Arthur. Renato correu até eles, mas não conseguiu impedir o pânico. Ambos haviam se escondido debaixo da mesa, agarrados um ao outro, tremendo. Arthur chorava baixinho. Lucas balançava o corpo de um lado para o outro. "Ela veio mais perto dessa vez, papai. A senhora escura chegou no nosso quarto." Renato sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou abraçá-los, mas eles se encolhiam, como se até ele não fosse seguro. "Filhos, é só um sonho. O papai está aqui. Eu não vou deixar ninguém levar vocês." Ele repetia, quase como uma reza. Mas os olhinhos assustados não mostravam alívio. Mostravam dor, medo profundo, algo que palavras de conforto não alcançavam. Renato sentia-se falhando. E pior, Luciana saberia o que fazer. Ela sempre soube. Nos meses após a morte de sua esposa, Renato tentou de tudo: terapeutas infantis, livros de psicologia, brinquedos novos, remédios fitoterápicos. Nada funcionava. Os gêmeos pareciam estar presos numa espécie de ciclo invisível, acordando no mesmo horário, falando da mesma mulher. Sempre a tal Senhora Escura. Naquela madrugada, Renato não dormiu. Ficou sentado no chão do quarto, observando os filhos dormirem entre suspiros e sobressaltos. Pensava no que era aquilo: um trauma? Uma presença? Um medo imaginado? Ou algo mais? O silêncio da casa só aumentava suas dúvidas. E ele, homem de números e negócios, sentia-se derrotado. Enquanto o sol nascia lá fora, Renato fechou os olhos por um segundo. Só um. Quando os abriu, viu Lucas em pé diante da porta. "Ela estava aqui, só foi embora porque você estava acordado." Aquilo não era mais normal. Não era mais racional. E mesmo assim, era real demais para ser ignorado. Às 6h em ponto, Renato desceu para a cozinha em busca de café forte e um pouco de paz. Encontrou Dona Almerinda sentada à mesa, mãos trêmulas envolvendo uma xícara. Ela levantou os olhos e, antes que ele dissesse qualquer coisa, falou com firmeza: "Senhor Renato, eu preciso ir embora. Hoje." A notícia caiu como um balde de água gelada. Almerinda era experiente, com mais de 30 anos como babá. Já cuidara de crianças difíceis,
adolescentes rebeldes, até bebês prematuros. Mas nada, segundo ela, se comparava aos gêmeos. Eles não dormem, senhor. E quando dormem, dizem coisas que me arrepiam a alma. Renato tentou argumentar, mas a decisão estava tomada. Eles precisam de ajuda que eu não sei dar. Ajuda de gente preparada, talvez até de outro tipo. Ela olhou fixamente para ele. Eu já cuidei de menino com trauma, com depressão, com saudade. Mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui não é só tristeza. Almerinda levantou-se, pegou sua bolsa e o avental e saiu sem olhar para trás. Renato ficou sozinho na cozinha, o cheiro do café se misturando ao gosto amargo da frustração. Era a quinta babá em 4 meses, e todas haviam desistido pelo mesmo motivo: medo. Ele voltou a lembrar da Senhora Escura, a imagem que os filhos insistiam em repetir. Aquela figura que parecia assombrar as madrugadas da casa. Com o celular na mão, Renato revisitou a lista de contatos de médicos e terapeutas. Já havia tentado todos: neurologistas infantis, psiquiatras, psicopedagogos, todos com o mesmo diagnóstico: trauma por perda da mãe. Mas nenhum tratamento ajudava. Nenhuma abordagem fazia os meninos dormirem em paz. A sensação de impotência crescia a cada dia. Ele era um homem acostumado a resolver tudo com lógica e planejamento, mas agora nada funcionava. E ao mesmo tempo em que tentava encontrar explicações científicas, a fala de Almerinda martelava em sua mente: isso aqui não é só tristeza. E se ela tivesse razão? Naquela segunda-feira, Renato mal teve tempo de organizar o dia. Ainda tomava o segundo café quando o celular tocou. Era a escola dos meninos. "Senhor Montenegro, o senhor pode vir agora? É urgente." A voz da diretora não deixava dúvidas. Algo grave havia acontecido. Ele largou tudo e correu. Arthur havia gritado no meio da aula. Saiu correndo, batendo nas cadeiras, dizendo: "Não quero ir para o lugar escuro." A professora tentou segurá-lo, mas ele se encolheu no canto da sala, cobrindo os olhos. Lucas, assustado, apenas chorava, sem saber como ajudar o irmão. Os colegas observavam em silêncio, alguns também chorando. Renato abandonou uma reunião milionária com investidores estrangeiros. Chegou na escola em menos de 20 minutos. Encontrou os meninos dormindo abraçados, inquietos, no sofá da sala da diretora. A educadora suspirou. "Eles precisam de um tratamento mais intensivo, Sr. Renato. Isso passou do nível escolar. É emocional profundo." No carro, o silêncio é incômodo. Até que Arthur quebrou com uma pergunta que cortou Renato como uma faca. "Papai, a mamãe morreu porque dormiu?" O coração dele disparou. Antes que pudesse responder, Lucas completou: "É por isso que a gente não pode dormir, né?" Renato sentiu os olhos marejarem. Eles estavam conectando tudo. Luciana morrera de forma repentina, enquanto dormia. Uma embolia pulmonar que ninguém previu. Os meninos a encontraram de manhã, fria, imóvel. Renato tentou protegê-los da dor, mas não havia como apagar aquela imagem da mente deles. Agora fazia sentido. Dormir, para eles, significava morrer. Renato apertou o volante com força. Aquilo era mais profundo do que qualquer profissional havia explicado. Era medo, sim, mas também era culpa, trauma e um tipo de luto que só crianças muito sensíveis sentem. Ele sabia que não podia mais empurrar isso com remédios ou babás passageiras. Precisava de algo diferente. Naquela noite, Renato tomou uma decisão que jamais imaginaria. Levou colchões para a sala e montou ali um acampamento improvisado com os filhos. Luzes acesas, televisão ligada em desenho animado, portas trancadas, celular na mão. Ele dormiria ali com eles, juntos. "Hoje ninguém vai para lugar escuro", prometeu, tentando sorrir. Arthur e Lucas aceitaram, desconfiados. Dormiram lado a lado do pai, um de cada lado. Pela primeira vez em meses, Renato os viu fecharem os olhos com menos resistência. Mas 4 horas depois, exatamente às 3h15, os dois se sentaram na cama ao mesmo tempo. "Ela tá na escada", disse Lucas, apontando com o dedo. Renato correu até lá, mas não viu nada. Nenhuma sombra, nenhum som. Apenas o corredor iluminado e o relógio digital, marcando 3h16. O coração batia acelerado. Aquilo estava ficando fora do controle. E por mais que tentasse manter a calma, agora ele também começava a sentir o medo crescer. No dia seguinte, exausto e sem respostas, Renato fez algo que evitava há muito tempo. Ligou para uma empresa de investigação paranormal.
Uma decisão desesperada, mas já não havia mais lógica a seguir. Recebeu a visita de 2 especialistas naquela mesma tarde. Vasculharam a casa inteira com equipamentos, câmeras e sensores. Após horas de análise, os técnicos disseram não ter detectado nada fora do normal. Nenhum campo magnético incomum, nenhuma interferência sonora, nenhuma imagem estranha. A casa está limpa, Sr. Montenegro, disse um deles. Mas por dentro, Renato sentia que alguma coisa ainda o cercava, algo que as máquinas não podiam captar. Desanimado, ele observou os filhos brincando no jardim, mas sempre com um olhar desconfiado, como se esperassem a Senhora Escura a qualquer momento. Renato se sentou no banco de pedra da varanda e murmurou para si mesmo: se nem os vivos podem ajudar, talvez alguém com alma diferente consiga. E foi nesse instante que a ideia surgiu. Na manhã seguinte, Renato pediu à secretária que organizasse entrevistas com novas babás. Mas dessa vez, queria algo diferente. Não precisa ser só currículo. Quero alguém que entenda de criança de verdade, que saiba ouvir com o coração. 3 candidatas apareceram naquela mesma semana. E cada uma deixou uma marca diferente. A primeira foi a doutora Nádia, enfermeira pediátrica renomada com especialização em distúrbios do sono. Educada, segura, propôs medicação leve para induzir o sono. Um fitoterápico natural pode ajudar. Renato hesitou. A ideia de dopar os filhos o incomodava. Ele agradeceu, mas não se sentiu convencido. A segunda foi a professora Vera, psicóloga infantil com anos de experiência escolar. Conversou com os meninos sobre perda e saudade, tentou usar jogos terapêuticos e técnicas de regressão leve, mas o resultado foi o oposto. Lucas chorou a noite inteira e Arthur pediu para ela não voltar. Ela me faz lembrar que a mamãe não está mais aqui. Já era quase noite quando chegou a terceira candidata. Clara Barros. Cabelos presos com uma fita azul, roupa simples, olhar calmo e um sorriso leve. Sem diplomas, apenas experiência como cuidadora de crianças em situação de trauma. Quando sentou no chão com os meninos e perguntou: "Vocês conhecem os dragões protetores?", algo mudou. Arthur e Lucas arregalaram os olhos. Clara contou uma história inventada sobre 2 irmãos que protegiam uma caverna mágica dos perigos noturnos. Eles só aparecem para crianças especiais, que precisam de coragem, disse. Em menos de 15 minutos, os meninos estavam sorrindo. Rindo de verdade. Renato ficou em silêncio, observando. Ela não usava termos técnicos, não falava em luto, medo ou remédios. Apenas usava imaginação e presença. E aquilo, por algum motivo, funcionava. Renato a contratou no mesmo dia. Pela primeira vez em muito tempo, ele teve esperança. Algo dentro dele dizia que Clara não era uma babá comum, e talvez fosse exatamente disso que eles precisavam. Na segunda-feira, Clara chegou com uma mochila recheada de coisas que pareciam saídas de um conto de fadas. Cristais coloridos, sinos de vento, livros antigos com capas desgastadas. Os meninos ficaram fascinados. "Hoje a gente vai criar um escudo mágico para proteger vocês", disse enquanto espalhava os objetos no chão do quarto deles. Com a ajuda de Arthur e Lucas, Clara construiu um círculo com fitas, pedras e uma pequena vela perfumada. "Esse escudo só funciona se vocês acreditarem", explicou. Os meninos assentiram com seriedade. À noite, ela trocou as lâmpadas brancas por luzes amarelas e suaves. A atmosfera do quarto mudou completamente. O banho agora era com água morna e algumas gotas de óleo de lavanda. Clara contava histórias enquanto os ajudava a se preparar. E antes de dormir, reunia os 3 em uma pequena roda para repetir juntos. "Nada de ruim entra aqui. A caverna é protegida." Renato, mesmo cético, participava e, estranhamente, sentia paz. Na primeira noite com Clara, os meninos dormiram por quase 5 horas. Acordaram apenas uma vez, pediram água e voltaram a deitar sem gritar. No dia seguinte, Lucas desenhou os 2 dragões guardiões com lápis de cor. Arthur colocou uma pedra verde debaixo do travesseiro. Era sutil, mas claro, algo estava mudando. Renato observava tudo com cautela. Clara não fazia promessas. Ela apenas cuidava com leveza. "Eles precisam de sentir controle e segurança. Criança entende o mundo pelo que sente, não pelo que ouve", disse ela durante o jantar. Renato, calado, pensava em como aquela mulher simples parecia entender mais dos filhos do que qualquer especialista. À noite,
Ela a viu sentada no chão com os meninos, lendo em voz baixa um trecho de um livro de histórias antigas. Arthur estava com a cabeça no ombro dela, quase dormindo. Lucas, abraçado ao travesseiro, sorria. Renato encostou na porta sem ser visto. Pela primeira vez, sentiu que talvez o pior estivesse começando a ficar para trás. Naquela semana, Renato reparou em algo que parecia impossível até dias atrás. Os gêmeos estavam dormindo melhor. As crises noturnas diminuíram. Em algumas noites dormiam 6 horas seguidas. Clara fazia anotações discretas em um caderno. Observava o comportamento deles com atenção, sem nunca pressionar. Foi então que ela notou um detalhe curioso. O ar-condicionado do quarto fazia um estalo seco por volta das 2h30, seguido de um zumbido contínuo. Talvez esse som esteja disparando o medo inconsciente deles, disse. Renato desligou o aparelho por uma noite. E, como mágica, os meninos não acordaram assustados. Clara sugeriu colocar um som contínuo, como de chuva ou ondas do mar. Também instalou cortinas blackout no quarto, criando um ambiente mais seguro visualmente. Cada mudança parecia simples, mas fazia diferença. Era como se ela traduzisse os medos em soluções práticas, com uma sensibilidade que Renato nunca vira. Naquela sexta, os meninos acordaram sorrindo. "Os dragões ficaram com a gente a noite toda, papai", disse Arthur. Lucas mostrou um desenho com Clara no centro de um círculo mágico. Renato ficou com os olhos marejados. "Obrigado por não desistir deles", sussurrou para Clara enquanto ela preparava o café. Renato começou a vê-la com outros olhos. Não só como babá ou cuidadora, mas como alguém que havia devolvido a ele os filhos e a si mesmo. Clara trazia paz, um tipo de presença que preenchia a casa com leveza. Não precisava dizer muito. Seu jeito simples e firme dava segurança, inclusive a ele. Naquela noite, ao apagar as luzes, Renato olhou para Clara arrumando os brinquedos. Ela sorriu, e naquele sorriso havia mais do que gratidão ou profissionalismo. Havia carinho. Havia uma conexão que nenhum dos dois ousava admitir em voz alta, ainda. Mas no silêncio daquela casa, o sentimento começava a crescer. Renato começou a se pegar pensando em Clara mesmo fora de casa. Lembrava do modo como ela explicava o medo aos meninos, como transformava momentos simples em mágica. Mas junto com o encantamento, vinha um peso, a culpa. Será que eu estou esquecendo da Luciana? Ele se perguntava. Sentia-se dividido entre o passado e o presente. Certa noite, após colocarem os gêmeos na cama, Clara e Renato ficaram conversando na varanda. O clima era calmo, o céu limpo. Ela comentou: "Às vezes eu também fico com medo de estar invadindo um espaço que não é meu." Renato olhou em silêncio. Aquilo era exatamente o que ele sentia, mas não conseguia dizer. "Você não está invadindo nada. A verdade é que faz tempo que alguém não cuida da gente assim." Clara baixou os olhos, emocionada. Era a primeira vez que falavam abertamente sobre o que crescia entre eles. Mas logo veio a dúvida. Isso faria bem aos meninos? Eles já haviam perdido tanto. Decidiram ali mesmo que o foco continuaria sendo os gêmeos. Nenhum passo seria dado sem pensar neles primeiro. Renato admirava ainda mais Clara por isso. Ela não se deixava levar por impulso. Era firme, e mesmo com sentimentos crescendo, havia respeito. Havia um cuidado que ia além do amor. Na semana seguinte, a psicóloga da escola notou a diferença nos meninos. Estão mais calmos, mais participativos. Clara tem feito bem para eles, visivelmente. Renato sorriu, mas por dentro ainda lutava com as próprias emoções. Era difícil aceitar que seguir em frente não significava apagar o que viveu com a Luciana. Naquela noite, Lucas chamou para Clara quando teve um pesadelo. Ela correu ao quarto e em poucos minutos ele dormia de novo. Ao sair, encontrou Renato no corredor. Ele apenas disse: "Obrigado por existir." Clara sorriu e não respondeu. Mas naquele instante, souberam que algo havia mudado. Mesmo que ainda não dissessem em voz alta, as manhãs na Casa Montenegro ganharam outro tom. Clara preparava panquecas em formato de escamas de dragão, com calda colorida e frutas em formato de chifre. Arthur e Lucas adoravam, riam alto, contavam sonhos, faziam desenhos no narbinabo. Renato, antes apressado para o trabalho, agora tomava café na mesa com os filhos. Clara ajudava nos deveres escolares com paciência e criatividade. Criou um mural na cozinha com as conquistas dos meninos. "Hoje Lucas dormiu a noite toda", dizia um dos bilhetes. As noites se tornaram rituais de aconchego, histórias, chamorno e a velha frase repetida juntos: "Nada de ruim entra aqui." Renato notou que Clara havia se tornado indispensável. Não só como babá, mas como presença afetiva na casa.
Ela ajudava nas decisões do dia a dia, escolhia roupas com os meninos, organizava a rotina com leveza. Os gêmeos a chamaram de Mamãe Clara pela primeira vez durante um passeio ao parque. Ao ouvir isso, Clara ficou imóvel por alguns segundos. Depois, ajoelhou-se e disse: Eu nunca vou substituir a mamãe de vocês, mas posso ser alguém que ama muito vocês também. Arthur sorriu. Lucas abraçou o pescoço dela. Foi o momento em que Renato teve certeza. A família estava se reconstruindo. A escola também percebeu a diferença. A psicóloga chamou Renato para conversar. Seus filhos se tornaram exemplo de superação. Eles mencionam Clara o tempo todo. Sentem segurança, acolhimento. Isso não se compra com terapia. Isso é vínculo. Renato saiu da escola com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Clara leu um livro antigo sobre dragões e estrelas. Quando os meninos dormiram, Renato ficou observando a mulher que havia salvado sua família. Ela não era só uma cuidadora. Era um presente que a vida, por algum motivo, havia trazido de volta. E no fundo, ele sabia. Isso ainda era só o começo. Naquela noite de sábado, Renato preparou um jantar especial. Luzes baixas, música suave, mesa posta no jardim. Clara chegou surpresa, usando um vestido leve que os gêmeos escolheram sem que ela soubesse. Tem algo acontecendo? Perguntou sorrindo. Renato, com o coração acelerado, apenas respondeu: Hoje é uma noite para agradecer. Durante o jantar, conversaram sobre a rotina, os planos das crianças, a paz que finalmente reinava na casa. Clara falava com um brilho nos olhos sobre uma história nova que pretendia contar aos meninos. Quando ela terminou, Renato segurou sua mão com firmeza. Clara, você quer casar comigo? O tempo pareceu parar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, Renato, mas com uma condição. Ele franziu a testa, curioso. Precisamos conversar antes com Arthur e Lucas. Eles precisam fazer parte disso. Renato assentiu. Era por isso que a amava. Ela pensava neles antes de tudo. No dia seguinte, Clara reuniu os gêmeos no quarto e contou uma nova história, a dos 2 dragões que tinham encontrado uma nova guardiã. Uma que também os amava e queria cuidar da caverna com o dragão pai. O que vocês acham disso? Perguntou. Arthur pulou de alegria. Lucas gritou: Mamãe Clara vai virar de verdade! O casamento aconteceu no jardim da casa, num domingo ensolarado. Simples, íntimo, com os gêmeos vestidos como dragões guardiões. Clara fez questão de colocar uma foto de Luciana em destaque, com flores ao redor. Durante os votos disse: Essa família nasceu do amor e se reconstruiu com coragem. Renato chorou. Clara também. E os meninos felizes correram pelo jardim rindo, como se o mundo finalmente estivesse certo. Naquele dia, não havia sombra, não havia medo. Só luz, amor e um sentimento profundo de que, apesar de tudo, a vida ainda sabia surpreender com segundas chances. 6 meses depois, a casa Montenegro Barros respirava outro ar. Os corredores, antes silenciosos e frios, agora ecoavam gargalhadas, passos correndo, músicas infantis. Arthur e Lucas, ou como gostavam de dizer, os dragões guardiões, tinham novos amigos, rotina de escola, noites tranquilas. Dormiam abraçados, em paz. O medo sumira. Clara se tornou a referência em cuidado infantil. Começou a ser convidada para dar palestras em escolas e eventos sobre traumas infantis e métodos afetivos. Não existe técnica que substitua a presença real, dizia. Seus métodos encantavam, não por serem mágicos, mas por serem humanos. Renato a apoiava com orgulho em cada novo passo. Os meninos continuavam perguntando sobre Luciana, e Clara nunca escondeu nada. Vocês têm 2 mães, uma no céu, que cuida de vocês com as estrelas, e outra aqui, que cuida com os braços. Eles entenderam, e isso os fortaleceu. O amor agora era múltiplo, sem substituições, sem apagamentos, era somado, não dividido. Renato descobriu um novo sentido de sucesso. Antes era conhecido por construir prédios, agora era lembrado por reconstruir uma família. Encontrou paz em coisas simples,
um café da manhã com panquecas tortas, um bilhete escrito com lápis de cor, um abraço apertado na volta da escola, a mansão voltou a ser um lar. No último aniversário dos gêmeos, Clara organizou uma festa com o tema Guardiões do Sono. Convidaram colegas, professores, vizinhos. Todos riram, dançaram e se emocionaram ao ver como dois meninos que tinham tanto medo de dormir agora ensinavam outras crianças a sonhar. Foi o encerramento simbólico de um ciclo. Naquela noite, enquanto guardavam os brinquedos, Arthur olhou para Clara e disse: "Você é a melhor coisa que já aconteceu para a gente." Lucas completou: "E a mamãe do céu deve estar feliz também." Clara abraçou os dois emocionada. Renato se aproximou e, com o coração tranquilo, pensou: o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um jeito. E aí, você também se emocionou com a história da família Montenegro Barros? Se sim, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu acredito no poder do amor, se você também acha que toda a família merece uma segunda chance. E me conta, de qual cidade você está assistindo? Te vejo no próximo vídeo com mais histórias que tocam a alma.